Caros alunos, nesta aula eu vou falar sobre plano cartesiano. Determine a área do polígono cujos vértices são representados no sistema cartesiano pelos pontos A, B, C, D, E e F. Notem que nesse exercício ele deu mais de 4 pontos. Então vou formar um outro polígono. Que polígono será esse? Então o primeiro passo é desenhar o plano cartesiano e localizar esses pontos de A até F para visualizar que polígono é esse. Como que eu tenho aqui apenas valores positivos para as coordenadas x e y, eu vou usar apenas o primeiro quadrante para desenhar esta figura. Vou usar a malha quadriculada, o eixo x, o eixo y e vou desenhar aqui apenas o primeiro quadrante. Então, valores positivos e positivos. Primeiro ponto, 1 e 2. Lembrando que sempre o primeiro valor é para x, o segundo valor para o y. Então, x1, y2. Localizando o ponto 1 para x e 2 para o y. Esse é o nosso ponto A. Ponto B. 4 para x, 1 para o y. 4 para x, 1 para o y. Então, está aqui nosso ponto B. Ponto C. 6 para x, 2 para o y. 6 para o x, 2 para o y. Nosso ponto C. Nosso ponto D. 6 para o x, 7 para o y. 6 para o x, 7 para o y. Ponto D. Nosso ponto E. 4 para o x, 5 para o y. Nosso ponto E. Ponto F. 3 para o x, 5 para o y. Nosso ponto F. Está aqui. Como que eu tenho vários pontos, A, B, C, D, E, F, como que eu faço para unir esses pontos sem me confundir, sem unir pontos errados? Basta seguir a ordem AB, BC, CD, DE, EF e FA, já que era o último ponto. Notem que esse polígono ABCDEF é um polígono totalmente regular. Como que eu faço para calcular a área de um polígono irregular dessa forma? Diferente dos exercícios anteriores, porque ou era quadrado, ou retângulo, ou triângulo, ou trapézio. Então a dica aqui é localizar nessa figura totalmente regular figuras que eu conheço. Quais são as figuras? Triângulos, retângulos, trapézios. Tentar localizar estas figuras. Então a figura, se eu unir o ponto AC, a reta AC, notem que apareceu uma figura aqui. Então a figura ABC seria que um triângulo. Eu sei calcular então a área de um triângulo. Então já consigo localizar, achar a área de parte daquela figura irregular. Eu vou chamar aqui de figura 1. Então a área da nossa figura 1, já que é um triângulo, é base vezes a altura dividido por 2. Então tá aqui. Quem é a nossa base? Calcular a distância de A até C. Seria a nossa base. Ou eu conto aqui, ó. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5 espaços percorridos de 1 até 6. Então lá. 5. Ou simplesmente faço o cálculo. O maior valor de x, 6, menos o menor valor de x, que é 1. Então, 6 menos 1, 5. Está aqui,
Nossa base é 5. E a altura? Sai de um vértice, vai até a base oposta, formando um ângulo de 90 graus. Do vértice B até a reta AC. Qual que é o tamanho dela? 1. Contando. Ou simplesmente fazendo o cálculo. Maior valor de y, 2. Menos o menor valor de y, 1. 2 menos 1. 1. Está aqui. Então, nossa altura vale 1. Então, lá. A área deste triângulo ABC. Base vezes a altura dividido por 2, da figura 1. Então, a área da figura 1 é base 5 vezes a altura 1 dividido por 2. Então, base vezes a altura dividido por 2. Então, posso falar que a área da figura 1 é 5 vezes 1, 5. 5 dividido por 2. Então, a área da figura 1, 5 dividido por 2, 2,5. Tá, figura 1 tem o quê? 2,5 unidades ao quadrado. Tá aqui. A área da nossa figura 1 está determinada. Vamos localizar uma outra figura que eu conheço. Se eu fazer aqui, ó, de E até a reta DC, tem uma outra figura. Tem um outro triângulo. Vou falar, então, que é a figura 2. Lembrando que a área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Quanto que vale, então, de E até a reta DC? Posso contar aqui, ó. 1, 2. Ou 6 menos 4. 2. E a altura? 7 até o 5. 2 unidades. Ou 7 menos 5. Vamos lá, base vezes a altura dividido por 2. Base 2. Vezes a altura também 2. Dividido por 2. Então, a área seria o quê? 4 dividido por 2. Então, a área da figura 2 é o quê? 2 unidades ao quadrado. Se eu unir de A até C, de F até D, DC, que figura que eu tenho aqui? Tem um trapézio, que é a nossa figura 3. Poderia formar outras figuras, mas já que apareceu o trapézio, eu economizo o tempo. A área do trapézio é base maior, mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Vou falar então que a base maior, AC, vale quanto? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5 unidades. E a base menor? Lembrando que base maior mais base menor são os dois lados paralelos. E a altura? Sempre a distância de um vértice até o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Então, primeiro vamos calcular aqui a nossa altura. Lá, 1, 2, 3. Ou 5 menos 2. Vamos calcular agora a nossa base menor. Qual a distância? Lá, 1, 2, 3. Então, de F até a reta DC é 3. Aplicando a fórmula. Base maior, 5. Mais a base menor, 3. Vezes a nossa altura, também 3. Tudo dividido por 2. Então, a área da figura 3 é 5 mais 3, 8. Vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Então, a área da figura 3 é 8 vezes 3, 24.
dividido por 2. Então, a área da figura 3 é igual ao quê? 24 dividido por 2, 12 unidades ao quadrado. Então, a área da nossa figura 3 é o quê? 12 unidades ao quadrado. Quem que é a área total? Seria a área da figura 1 mais a área da figura 2 mais a área da figura 3. Somando essas três áreas, eu tenho a área do polígono, que era totalmente irregular. Então, a área total é igual a área da figura 1, 2,5, mais a área da figura 2, 2, mais a área da figura 3, 12. Então, a área da figura total é igual ao quê? 2,5 mais 2, 4,5 mais 2, 16,5 unidades ao quadrado. Então, a área da figura inteira é 16,5 unidades ao quadrado. Então, lá é a composição das três figuras, que dá 16,5 unidades ao quadrado. Então, notem que quando for irregular, basta eu segmentar em figuras que eu conheço, dividir em figuras que eu conheço, calcular a área separadamente e depois juntar todas elas. Muito obrigado e até a próxima aula.